Obrigado. Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a presença fazer um convite, fazer uma roda aqui, pedindo do Luiz, para a gente trocar umas ideias. Pelo meu companheiro. Se puder, pegar o clima assim. Oi? Não, a produção não. Deixa eu só. Você já é 7h pouco? E a mídia dele? Vamos fechar aqui, tá? Só para dar. Mas tá parando o link de dele, tá? Então, hoje. Quase deu certo. Hoje é o último dia das nossas atividades envolvendo a Liga. Vou agradecer de novo a todo mundo que está aqui. Praticamente o pessoal da Liga aqui, né? Tirando a Selma também da Liga. Márcio Nogueira da Liga, os colegas que participaram lá do Altas Horas também. Márcio, que é de casa. Na verdade, todo mundo de casa, né? Faltou um café, mas. Aí o café. A gente está hoje com o Luiz faz parte. Faz ainda, né? Parte da Associação PRP. É um cara de uma voz importante para esse festival, né? Para a rede parcial do ABC. Nosso evento desse ano foi um evento assim, que é muito sentido, né? A gente teve a presidente do CFP e agora estamos aqui com o Luiz. O negócio está muito bonito. Então, se vocês puderem sugar e aproveitar, vou tentar ligar mais fraquinho, tentar me gripar. Então é isso. Por isso aí, fala. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a participação de vocês. Agradecer a pessoa que terminou com isso. Eu também agradeço. E, enfim, eu quis também fazer assim, porque a gente faz tantos encontros online, principalmente tantos encontros online. Então, poder ter essa conversa, acho que talvez ele pense que a gente possa trocar aqui. Que bom que também teria isso, talvez a gente possa focar mais, não só em trazer aqui informação, mas também pensar um pouco sobre vocês. Só localizando para você, bem, sou formado na notícia e psicologia, tenho pós-graduação em psicologia, tenho formação em psicanálise. Depois, durante a minha formação na tecnologia, eu fiz parte do centro acadêmico de psicologia, que isso, enfim, deu muita base teórica e crítica para pensar em psicologia. E até, por isso que eu, principalmente, participei pelo vídeo. Primeiro, porque eu nunca vi, né? Eu participei para todas, talvez ser, não é para a gente participar. E outra que acho que é muito importante, eu fiz parte desse setor, que é difícil de entrar no início, mas acho que é uma aprendizagem muito importante. Então, eu organizei a agenda, eu trabalho aqui, eu organizei a agenda.
E, então, passei pelo contexto estudantil, fiz estágio no Centro de Referência de Combate ao Racismo da Prefeitura de São Paulo, que foi bastante vaga, no organização vítima de racismo. Trabalhei na clínica escola, que acho que nós estamos hoje no ano também, tem que atender na clínica, parte da clínica. E quando eu saio da clínica, para a clínica dentista, eu entro no CRP, que é o nosso Comissão de Relações Étnico-Raciais, e desde lá estou até a coordenação da Comissão de Relações Raciais. Então, esse lugar eu tenho. Atualmente, estou no processo de regresso, no processo, eu pretendo estudar a subjetividade de homem negro. Eu tenho a vida inteira, conversa bastante, acho que a gente fazer uma troca. E aí, pensando em troca, acho que presencialmente, virtualmente, a gente pediu para os outros para participar, para falar, mas já que estão na presencial. Só para saber que vocês sabem, não sabem, mas o contato que vocês têm com a temática de relação racial. Eu digo isso, não estou aqui como um fiscal, quantos livros cada um leu, quantos autores dele, etc. Não é desse lugar, mas é do lugar para a gente, pelo menos, e saber de partir de um lugar comum, assim. Então, me conte brevemente, assim, se na graduação vocês tiveram contato com algum autor, não sei, se vocês já leram psicólogos ou teóricos que falam sobre relações raciais, se já leram livros, romances literários que tem uma temática de relações sociais, se já assistiu livro, já ouviu música, só para você perguntar. Dica de filme. Então vamos lá. Não, você deu uma dica de filme. Fiscal de Vai ser ali, pode ser. Bom, acho que questão racial, assim, acho que eu cresci com mulher, eu cresci com a então, eu sempre acompanhei de um lado de isso, como é diferente essa questão. E na questão da psicologia, eu vejo que é muito elitizado, a gente não estava muito bem essa questão social, essa questão racial, uma coisa que eu deveria bater nessa regra. E é uma coisa que vem muito terapia. Então, acho que a gente deveria estudar mais essa questão, porque a gente tem muitos pacientes com essa questão mais de relação mesmo. Então, acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente compra, né? E a gente não vai ver se algo que meio influencia, e compreender a nossa posição de privilégio. Então, acho que é muito importante a gente. E um livro, né, que tem qualquer livro que é a Conceição Evaristo, que é um livro. Só para brincando, quando você jogar de pé, você percebeu essa diferença você percebeu só depois? Não, sempre, a gente era pequeno, a gente jogando bola, escolar, a gente sempre percebeu essa diferença. Eu mesmo também falo essas coisas que são aqui. E a minha irmã dele, quando a gente retornava da escola, essa questão Legal. Tudo que fala assim, a gente acaba sempre sofrendo na pele. O jeito que você é encarado, o jeito que você levanta, a forma que você se veste, meu cabelo em si, eu sei, mas ultimamente a gente acaba. Eu já sei que mudar sobre o nosso texto. Assim, a gente acaba sabendo tudo. E um livro que eu estou lendo agora, que eu indicaria, é a Tornar-se Livre, da Ana Neuza Santos. Conseguiu isso para você estar saúde.
tendo informação só fora, na psicologia dele, na verdade, acho que falta até falar com os psicólogos brasileiros e trabalhar na parte de social, é muito bom. Graças ao Gerson, que está tendo bastante para dar palestra, continuo muito falar. Olha, eu sou André, tem 45 anos, desde sempre, eu vou se criou aqui no trabalho do Brasil, era muito bom ser era no passado que eu fiz, e que falou dele, eu e todo o trabalho que eu quero conhecer. Meu nome é Cristina. Eu acho que é uma forma importante eu vou falar sobre saber lidar, já sabe lidar com essa situação. Isso é muito saber, você tem que saber inventar, que não deveria. E isso acontece muito hoje em dia, porque você trazer do princípio, a gente também está amigos, colegas, já no meio estudantil, as brincadeiras, o tom, ele vai transformar em uma questão de estudo nova, de certa forma. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu acho que, diretamente, não me recordo da arte de perder já você relacionado, né? Mas também só se for eu, né? Mas eu acho que foi importante na mídia, não somente no Brasil, mas eu estava vendo um vídeo de uma criança que ela se não no Brasil, uma professora que também encaixa muito na cara, uma criança. E assim, eu estou ligada no que está acontecendo. Então, eu acho que isso é importante, tá? Bom, principalmente falando do quadro da dinâmica da Bienal, muito diferente a pauta. Eu acho extremamente importante ter uma discussão no espaço acadêmico, principalmente de pessoas que iniciam na faculdade. Eu acho que a partir daí a gente vai conseguir encaminhar para a nossa vida sobre o tema. Entender a minha atitude foi agora recentemente. Eu consegui, a partir do momento que eu entendi que eu sou uma mulher preta, o que aconteceu ao longo da minha vida por conta da e aí eu entendi que essa palavra sabendo, né, que nós somos da população bem preta, e essa modulação muito bem para as pessoas que não têm as questões sociais. Então, acho que é muito importante a gente estar fazendo essa pauta, porque é algo que não é difícil, a gente só sente. Então, acho que tem que agregar, tem que lançar um espaço potente de nós não temos a galera aqui com a gente para discutir tema, que aí já começa a pensar qual realmente é a importância que as pessoas veem. Mas a gente tem que ir inventando, tem que ir inventando, sempre, né? Para ter um pouco, quando eu descobri pessoas que têm uma sofrência, qualquer preta, uma psicóloga preta. Eu passei por vários psicólogos ao longo da minha vida. Nenhum deles trazia conseguia fazer com que eu chegasse nessa questão. Todos sofremos pessoas ao longo da minha vida. Quando eu descobri um psicólogo preto, entendi um pouco das questões raciais, que ali fez toda a diferença. Eu acho que é extremamente importante. Essa temática, você tem uma faculdade mais falar, eu estou dando nesse semestre, e só esse ano que teve palestra, teve alguma coisa direta, assim,
Aí, fora a faculdade de direito pessoal, eu tenho muito, né? Até então, eu era assim, no último ano da escola, eu tive contato direto, só agora, foi esse momento da nossa vida. Isso não acontece muito. Saber que está avançando, a gente pode participar, a gente pode participar assim, eu não gosto muito de olhar para o passado. Criança do meu tempo lá atrás tinha uma série muito famosa que é Raiz, né? Não consegui ver, até hoje não consigo, não gosto de ver. Eu acho que ele o importante, claro, deveria ter ensinado mais, uma coisa que está se perdendo na escola, né? No binário, sabe? A biblioteca está se perdendo, a gente precisa saber da história. Porém, eu gosto mais do lado das fontes. Quando a pessoa pode conquistar ainda mais. Eu peguei esse um pouco do favor dos meus amigos, sabe? São principalmente isso. Viver um pouco. Na escravatura, né? Que vamos viver por pouco, né? Mais longe, mas eu peguei um destino. Eu entrei na escola já no primeiro ano, porque naquele tempo eu morava muito secretário, essas coisas não tinha criança, 6 anos. E a minha professora, eu esqueci a minha cara, meu nome nunca, ela pediu isso, pessoas que os movimentos negros aprendidos. Então, passou a primeira assim, ó. Os colegas, de assistir a aula, mas bom, bastante importante. E se fosse acontecer que hoje a gente, né, podia falar, eu tenho igual a uma coisa que ele fala naquele tempo. Estamos avançando. Estamos no nosso espaço. É isso. Tudo bem, assunto muito bacana. Eu sei o nome, mas é onde lugar, vocês não sabem onde lugar, eu acho que eu estou querendo lugar onde no país. No Brasil. Aí você sobre alguns caras. Esse mês, tenta aí. Bom, meu nome é Laura, eu tenho 20 anos, estou agora com a mudança de uniforme. Eu não sei mais, questão da cultura negra, eu acompanho mesmo sobre música, atores, criadores de conteúdo, em geral. Mas eu gosto bastante de apoiar essa causa, sempre busquei atrás do que todas as pessoas estão falando sobre as televisões. Eu fui do processo estudantil, já fui de todas essas coisas. Então, eu conheço um pouco da realidade que eles falam, né? Eu não vivo, mas eu consigo discutir sobre uma vez que as coisas ao mesmo tempo. Eu tento sempre estar sendo ativista nessas causas, também porque eu me sinto incomodada com o mundo que está se tornando hoje, né? Então, é uma coisa, não foi uma boa escolha você se voltar para ninguém. Então, eu prefiro falar e ouvir os lados. Samuel, outros aqui em volta, o que conhece
Zona Lata também, essa universo. Esse ano, no semestre, antes do semestre, e a questão do tema, para mim é um ponto sensível, acho que nesse momento, porque eu não entendo uma pessoa não branca, assim, recentemente. Eu sou uma pessoa quebrada, cresci numa comunidade, então, favela, uma zona de São Paulo. Eu senti nenhum tipo de preconceito e violência em relação a viver numa comunidade. Então, existiam pessoas de todos os tipos, todas as cores, pessoas de claro. Então, dentro da quebrada, dentro da favela, que eu morei, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Mas vindo para Santo André, tendo uma outra vida, tendo uma outra oportunidade, eu comecei a sentir muito preconceito. Então, é uma coisa muito nova para mim, esse tempo. Eu vejo que a gente está perdendo algumas coisas, de forma que é justa, mas eu acho que recentemente a gente começou a perder muitas coisas. Eu me uma pessoa branca, então eu não tenho essa. Nunca tive preconceito, então nunca fui dessa forma. Eu comecei a ver mais agora. Então, acho que a gente está começando a perder algumas coisas. Tem oportunidades que eu não tinha antes, eu tenho uma visão um pouco diferente. Tive a oportunidade de conhecer mais dois países no mundo. Eu tenho a ideia de que no Brasil nós somos pessoas brancas, pessoas brancas. No Brasil, a maioria das pessoas são pessoas brancas. Quando a gente vê isso aqui, todo mundo aqui toma respeito, todo mundo aqui pode mudar, todo mundo aqui gosta de uma cerveja, todo mundo aqui é uma pessoa não branca, uma perspectiva global. O Brasil é um país então, um país rico, porque nós somos de essência, nós somos de um país de essência africana. Nós temos carnaval, nós temos churrasco, nós temos um pagode. Então, tudo isso nós consumimos, todo mundo consome. É feito, são coisas africanas. E o que eu acredito para trazer aqui, para ajudar nessa questão, é evitar e evitar. Chega no Rio da Judiciária, o Egito é uma experiência voltada. Lá você vai ter acesso a pouquinhos teóricos, algumas questões, como a gente aqui no Brasil fala, que a gente é muito sistematizado. Imhotep é o principal filósofo, o principal pensador do mundo greco-romano. O Imhotep é o responsável pela criação das pirâmides do Egito. Pouca gente fala. O Imhotep só vai ter que ser um filme, a gente vai falar um filme da múmia. O Imhotep é um vilão da múmia. Só que o Imhotep, na verdade, é o principal filósofo do Egito. Ele construiu as pirâmides do Egito, conseguiu construir uma pirâmide perfeita, lisa, enfim. Não, até agora. Tá, até agora. Eu acho que tem que estudar a história do Egito, estudar as origens. Porque quando você vai ver essa questão, precisa um pouco mais aprofundadamente. A questão hoje, a importância que tem para a questão da ocidentalização, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, todos esses filósofos gregos e romanos, eles viveram no Egito. Alexandria fica na África. Então, assim, Alexandria é assim, uma cidade onde você tem uma biblioteca gigante, uma universidade enorme. E como a gente fala, a gente não fala de Alexandria. Então, assim, a gente precisa viver mais do Egito, a gente precisa viver mais da África, conseguir entender melhor tudo que se perdeu, que foi recontado por uma história greco-romana. Então, eu acho que é aí que eu quero muito aprender mais, entender as experiências, como que é viver isso, né, de uma forma mais presente hoje. E, como aprendendo aí essa questão, tentando entender melhor. Eu acho que tem que tem coisa. Meu nome é Sheila, eu faço parte da LA. Eu tenho
um lugar de privilégio, né? Mas meu pai é. E parando para pensar ouvindo todos falar, aí eu comecei a lembrar de algumas cenas que eu vivi com ele, mas para mim não fazia muito sentido, mas agora, pensando, quando ele vivia preconceito, ele sentia o preconceito, ele tinha, né? E ele nunca passou isso para mim, nunca fez nada assim, nunca condenou a gente, mas ele também nunca fez a gente viver isso. Ele, né? Eu tenho 3 irmãos, e somos todos brancos de ouro. E meu pai foi lá. E parando para pensar das coisas que ele viveu, agora que eu entendo a maneira, o sul feminina, a maneira como ele se porta nos lugares, né? Às vezes eu acho que eu também arrogante, mas eu acho que é para ele se colocar, né? Parando para pensar assim, tudo que o pessoal falou. Eu consumo música, filmes, livros, nunca parei para ver a cor do autor. Você falou isso numa palestra que eu fui no Metodista? Ano passado. Ano passado, você comentou, vocês já viram uma cor do autor? Gente, eu nunca vi isso, nunca parei para pensar nisso. Eu pego o livro, vou ler, mas eu nunca parei. Mas, gente, é importante também. Eu acho que é tudo muito fácil. É uma coisa que eu nunca parei para pensar. E eu estou aqui para absorver, para ajudar, complementar no que eu puder, mas acredito muito mais absorver e poder complementar. É a mesma coisa eu vou pensar. Cada um foi falando, e aí vem tudo na cabeça, é surreal. Meu nome é Amanda, no 6º semestre, mas eu sou uma focada na bagunça. Mas vocês me despertaram das conversas para ter vocês, uma conversa da psicologia, pontos da final sobre a discussão sexual. E aí eu falava assim, nossa, como eu escreveria? Porque meu avô era preto, né? Eu não sei se eu sou branca. Aí a diretora falava, não, você é branca. Eu falava, não, mas era sobre autodescrição. Então, eu ainda não me autodescrevi nada, né? Ainda não me enxerguei. E aí começou a despertar, uma vez lá, e algumas matérias me trouxeram um olhar um ser como um ser, né? Sem a minha influência de leitura. E aí eu não quero ser psicóloga, mas ela encontrou. Então, isso está me fazendo vir nesses lugares, e não só nesses lugares diversos, diferentes, que não são comuns ao meu meio, porque eu não quero ser psicóloga, mas ela encontrou. Eu nunca estou pensando no que parece, eu estou perguntando numa pichação, tem pessoa preta, negra, não sei se é como tem. Aí ela está assim comigo, peraí. Paciente, realmente são crianças. Porque eu disse que hora que eu estava sentado, eu abri a porta e ele abriu a minha empresa, tem gente de mim. Eu também deixa diante da palestra. Aí eu fiquei pensando no inverso, se eu abrisse a porta e eu encontrasse um psicólogo negro, eu acho que ele iria me atender. Hoje, fazendo faculdade, eu ainda assim daria, porque era profissional, era independente, ele tem que ser um ser individual. Mas antes, será que eu entraria? E no meu teatro de privilégio, tenho pessoas negras do meu lado, mas são aquele tipo de pessoa que não se envolve em discussões, que conquistou as coisas com muito esforço, que são professores, que são pensadores do mundo, mas que não transmite para quem está ao redor deles o sofrimento, talvez seja como o seu pai, né? Que não transmite essa luta, essa diferença. Mas o meu principal motivo é não ser os psicólogos que eu encontro antes de encontrar o correto. Eu estou me movendo a buscar outras coisas de escuta, de conhecimento, né? Eu não sei muito sobre o racial, mas sabe onde eu me sinto assim, você falou, né? Né?
E quando alguém fala de outras culturas, de outras denominações religiosas, e um católico vai, tipo, defender, peraí, cara, olha a história. Não foi eles que pegaram da religião católica, os católicos chegaram aqui e pegou da religião deles e transformou em algo que a sociedade aceitasse. Então, eu faço muito essa leitura das origens da religião, que talvez seja diferente da origem, né? E sempre me envolvi assim, em questões políticas, da lá também, sair por questões políticas, né? Porque a minha mãe era do movimento da teologia da libertação, do mesmo. Então, quando pequeno, nós íamos assim, em acampamentos sem terra, né? Não tem a ver com negro, tem a ver com uma classe menos favorecida. Eu sempre tive envolvida nessas. Meu pai me falou com a política, né? Então, você ainda tem aqui. Mas o objetivo é não ser psicólogo. Sou o Gerson, também sou da Briga, também tenho várias pretas. Pode não parecer, mas. Eu tenho uma. Eu gosto de todas as minorias, faço parte básica. Cotidiano, corpo, Deus, eu quero ser corintiano. Um pouco do que a Sheila falou, presencio do meu pai. Engraçado. Meu pai é negro, minha mãe é branca. Diz a lenda que a descendente era alemão. Só que ninguém conta a história direito, o único que conta um tio que falou que eles vieram da Alemanha, foram para Pernambuco, aí fugiu do Pernambuco, que era muito briguento, e vieram para São José dos Campos, São José dos Campos. Assim como a Sheila, meu pai era super tranquilo, como o pai da Sheila, meu pai era super tranquilo, ele nunca gostou de se envolver com nada, ele era um cara muito discreto, nunca viu meu pai fazer bermuda, só usa... Hoje ele não usa só calça social, mas quando era menor, era só calça social e usa de botão, para ir para a padaria e colocar um chinelo às vezes. E talvez é um pouco do que a Márcia também compartilhou, que é essa coisa de ver lado bom, né? Porque ele estava muito perto de quando a coisa era pegada mesmo, era um pouco mais complicado do que só brigar por direitos, né? E não é uma coisa pequena, porque esses direitos a gente vê que estão o tempo todo em risco, né? Que é isso que é interessante essa discussão. Então é isso, eu sou uma pessoa negra, eu também me entendi, por incrível que pareça, depois de grande. Quando fui fazer o Enem lá, perguntaram se era negro. Na verdade, eu tenho a impressão que quando eu fui fazer, estava perguntando se era preto, pardo, branco, eu não sabia responder. Foi a primeira vez que eu percebi que, tipo, sabia. O amarelo. O amarelo ou o branco, né? E aí eu tenho um irmão mais velho, que ele é amarelo, ele é meio loirinho com cabelo crespo, né? Tem um nome lá que o pessoal fala, que esqueci agora. Galego, meu irmão mais velho é galego, meu irmão sempre ouviu rap, funk. Eu sempre fui mais, eu sempre admirei muito meu pai, então eu sempre fui pro lado do meu pai, então era crente, ele gostava de rap, de funk, gostava de nada. E meu irmão ficava, você é negro, não sei o que, ele brincando, e às vezes brincando errado, mas ele ficava falando isso, quando eu percebi, eu era negro mesmo. E só fui perceber o racismo também numa situação parecida com o que o Sandro compartilhou, porque na quebrada assim, nunca, para mim, tudo estava certo, eu nunca tive problema com nada. Nem a questão, eu também sou gay, que eu esqueci de falar, nem a questão homossexual tinha problema, porque todo mundo brincava, né? Do jeito errado, não brincava. Estava tudo certo, só que quando eu comecei a acessar lugares um pouco mais diferentes, eu percebi que eu não era menino, um pouco do padrão com você, né? Você vai receber uma visita, você prepara a casa, se a casa é lavada, não prepara na bagunça. Tem lugar que eu vi que o pessoal não ligava para isso, né? Então, você tá aí, fica ali, ó, não tô nem aí. Às vezes abastece um carro. Deixa eu ver aí, provavelmente, acho que você é Uber. Tipo, oi? O repositor de mercado, eu já estava no mercado vendendo cartão, e ele era também falava, não posso pegar uma coisa do lado, só vendo cartão. É isso aí também. Então é mais ou menos isso. Então eu acho que essa só uma correção, que ninguém tem culpa disso. Mas ano passado a gente também propôs um evento sobre, o Anderson estava aí com a gente, sobre questão racial, a gente inclusive teve um rapper aqui
para tentar trazer um pouco dessa vivência da rua e a gente fez um colóquio, foi um dia só, e a ideia desse ano era esticar. Eu acho que a gente esticou, né? A gente conseguiu mais pessoas, mais atividades. E aí acabou escorrendo nisso também, a gente teve essa questão por isso, marcando o dia, teve que mudar. A Selva também quase de mato, perdemos gente, mas deu certo no final também. Enfim, é isso. Tem mais coisa, mas vamos continuar. Né? O samba tem que continuar. A faculdade não fez isso, né? Não, a faculdade tem uma coisa que é um pouco particularidade até da Anhanguera. Ela não vai trazer nada de nenhum assunto mesmo. Só que, de alguma maneira, não estou justificando ele, mas ela deixa a gente fazer isso. Porque, de uma maneira, a gente pega uma liberdade. Mas é para a NEP agora está fazendo algumas mudanças, né? Você vê que nas matérias online, outros assuntos têm sido trazidos. Acho que a questão racial vai começar a entrar, então já é uma mudança nesse currículo que vai vir responsabilidade do semestre. E vai vir para outros falam. E tem, que assim, outra coisa, né, que para alguns amigos, falei para lá, falei para o pessoal da Liga, uma situação que aconteceu no outro grupo, falei para isso também, uma situação que aconteceu no outro grupo e que me chamou a atenção, né, porque toda hora que parece que você está caminhando com alguma coisa, parece que está muitos passos para trás. Tipo assim, é uma frase que se fala muito, mas eu não sei até que ponto todo mundo entende da psicologia ser social e política. Não é uma questão partidária. Ninguém está falando, você tem que votar em um partido, mas não tem como você fazer psicologia sem se atentar ao programa que falou. Como é que eu sou um psicólogo e não vou tomar cuidado para não ser um psicólogo que as psicólogas da Selma já teve. Talvez eu não vou ser psicólogo da Selma, vou saber qual o caminho para a mas tal pessoa que precisa ter a coisa do mundo. Então, é mais ou menos isso, mas não. A sala de psicólogos aqui não só me falando. Que bom. Vocês estão bem acompanhados. Que bom. Acho que não é à toa, né? Essa atividade também que ser optativa, que vocês escolherem, acho que também o interesse. Acho que não é à toa que você tem uma boa bagagem, com interesse. Eu tinha uma proposta inicial, mas a questão era uma que a gente dá para misturar aqui e a gente poder se comunicar de coisas interessantes. Assim. Acho que a primeira que eu queria apontar, acho que atravessa esse lugar que eu venho, de movimento esportivo, de CRT, etc., pensar a importância desses assuntos, desses espaços de poder, porque eu parto do princípio que a universidade é um espaço em que você ensina as pessoas e as escolhas dos autores, as escolhas da epistemologia, vai dizer sobre que tipo de profissionais a gente forma, qual é a identidade desses profissionais. Então, a universidade, de uma forma geral, é um espaço de poder, um espaço de disputa, muitas vezes. E o quanto que a gente percebe que, na grade curricular, outras pessoas têm acesso a esses autores. E não foi diferente comigo. Por isso que eu sempre ressalto a importância de participar disso. Não só de um grupo coletivo, mas além do que a gente tem na faculdade, porque nem toda a faculdade consegue dar conta. Nem no sentido político, e sim tem interesse, sim, uma opção de tipo de profissionais, que a psicologia, no sentido do Brasil, é formada, e outro no sentido de limite também, porque apesar de serem 5 anos, mas em 5 anos tem muita coisa para colocar dentro do currículo e eles precisam fazer opções. E acho que a formação da psicologia ela não passa só por isso. Elas aulas e eu tive contato, meu primeiro contato com o autor foi participando da atitude das ABM,
E aquilo foi na época que eu fazia o estágio, sem ter referência do racismo, e aquilo abriu na cabeça e eu falei, nossa, como a gente nunca escutou falar sobre esse também. E aí depois eu fui conhecendo a dia do nascimento, que nem é psicólogo, mas ele é um termo, vai pensar a questão do racismo, Clóvis Moura, e aí dentro do movimento estudantil, do movimento negro, eu fui tendo acesso a outros autores que pensam o Brasil de uma forma muito rica, sabe? Porque a psicologia pensa científico e psicossocial, né? Não adianta a gente só olhar o biológico, olhar só o biológico e o psicológico, se a gente não compreende o sujeito que a gente atende. Né? A gente aprende, às vezes, uma epistemologia que é totalmente eurocêntrica e que vai pensar o sujeito ali daquela época da Europa, mas quando que a gente vai aprender a nossa população que mais da metade é negra e a gente não tem nenhuma base de pensar socialmente ou culturalmente que identidade social é essa. E aí, pegando o gancho que você traz, né, eu fico pensando que você vai dizendo me faz pensar o que às vezes a gente não tem noção do quanto que o Brasil é um país subglobal. Subglobal no sentido que ele está no sul do mundo. E a gente não se identifica com os outros países que estão no sul do mundo. E os autores que estão no sul do mundo, eles pensam muito próximo do que é a nossa realidade, porque esses também são países que foram colonizados, países que foram colonizados. E aí o brasileiro, o homem branco, a mulher branca do Brasil, ele se acha uma pessoa branca até ela ir para a Europa e ela saber que ela é latina. Bem da primeira ela é, que é latina, sul-americana, porque a gente é visto como o sul do mundo. E aí, enquanto que é importante a gente ter essa compreensão, a Miriam Gonzalez, ela vai falar sobre a americanidade, que ela vai fazer esse conceito de a gente compreender enquanto pessoas negras, pessoas da América Latina, que isso constitui uma identidade singular para o brasileiro, que não é a mesma dos Estados Unidos, que está no norte global. Isso vai constituir para a gente conseguir pensar a nossa psicologia, uma psicologia decolonial, uma psicologia que vai pensar a nossa sociedade, as pessoas que a gente vai atender. Porque, como o Gustavo dizendo, as psicólogas, a minha vida chegam nesse lugar, chegam fragilizadas, no sentido de na terapia anterior, o psicólogo anterior, relatou no caso de racismo e a pessoa devolve para a pessoa dizer, mas isso, será que não foi culpa sua? Será que você está vendo a situação do jeito certo? Será que foi isso mesmo? Sempre duvidando, porque muitas vezes essas pessoas têm um olhar universal. Acho que vocês já devem ter escutado isso, infelizmente, dos professores, de alguns teóricos, de o quanto que a psicologia olha para o ser humano universal, como único, etc. Mas que a gente vai aprendendo de que, toda vez que a gente diz de algo que é universal, a gente está dizendo de algo que é normativo, de algo que se coloca como homogêneo. Mas essa ideia homogênea universal é a ideia de uma branquitude. É uma ideia que vai sempre estar mais próximo da branquitude. Então, essas pessoas que não olham para si ou para a nossa sociedade como sul global, ou como América Latina, ou como um país que passou por um processo de colonização, e ainda tem esses fortes da colonização, não consegue olhar para o sujeito enquanto a sua especificidade e vai olhar ele como universal. E olhando dessa forma, deixa de ver muitas coisas. E aí, como você conectou, de uma maneira específica, então, por que a gente precisa fazer um evento para pensar a saúde da psicologia, a saúde do homem, e sobretudo do negro? Porque tem uma especificidade. Tem uma especificidade no sentido de pensar para além da norma, para além daquilo que é colocado como hegemônico, como igual para todos. Porque o homem negro,
ele passa por um processo de subjetividade diferente de como vocês disseram, os pais de vocês, ou como o colega disse, ele ele aprendeu a lidar, lida de uma forma consciente, mas esse lidar tem um custo, sim, que é uma hipervigilância que a gente vai pensar. Então, você não age naturalmente na sociedade, você está sempre pensando sobre o lugar do outro, sobre o lugar que você tem. Isso não é natural e uma pessoa branca naturalmente não vai passar sobre isso. Porque, como você estava dizendo, que arrumar a casa para si, a pessoa branca sempre minimamente vai ter as coisas utilizadas dela, ela não vai precisar identificar esse espaço. O espaço já está dado, não é dificultar o acesso dela a esse espaço. Então, o cérebro isso tem um impacto na constituição da subjetividade dessa pessoa que não é natural. E aí a gente precisa olhar para essa especificidade, porque senão se torna a dificuldade da pessoa negra como um problema dela, como uma falta de habilidade dela, mas que, na verdade, muitas vezes, 100% das vezes, se trata sobre uma necessidade de uma adaptação às siglas das estruturas raciais, das quais ela vai lidando lá para lidar com isso. Então, acho que quando a gente diz sobre acho que a gente está partindo desse princípio de que a relação da sociedade com as pessoas tem uma especificidade, tem um acesso diferente, do qual faz a constituição dessa pessoa passar de uma maneira diferente. A gente precisa olhar para essa constituição se passa em um lugar diferente. E aí eu queria pensar três autores que acho que é mais. Uma primeira que é a Glória, que ela vai pensar a masculinidade negra. Porque, primeiro, pensando o masculino como algo que não é dado. A discussão de gênero, se a gente as leituras, quando a gente vai pensar o homem negro a partir da discussão de gênero, a gente parte do princípio que o masculino não é biológico, é uma performance, é uma identidade. Então, não é pelo seu biológico que você se torna masculino. A masculinidade é uma performance, é uma forma de estar no mundo que vai te tornando masculino e como o mundo vai te vendo a partir da masculinidade. E que a masculinidade, na verdade, são masculinidades, mas que a nossa sociedade ela privilegia, ela garante normativamente uma masculinidade hegemônica. O que é essa masculinidade hegemônica? Essa masculinidade heterossexual, cisnormativa, a qual quanto mais masculino tem esse ideal de masculino você for, mais supostamente homem você é. Então, os homens muitas vezes aprendem a ser homens, não por valores, não por um conhecimento dos seus sentimentos, mas muitas vezes pelo avesso feminino. Então, ao ele não ser feminino, ele se torna masculino. Então, se ele for bruto, se ele não demonstrar os seus sentimentos, se ele for agressivo, tudo isso não usar rosa, tudo isso são elementos, são signos, que transformam essa masculinidade hegemônica. Dá acesso a ele a conceitos, dá acesso a ele a coisas na sociedade. Quando ele não desempenha essa masculinidade, ele muitas vezes é questionado, ele muitas vezes a masculinidade dele é questionada, então ele se força a estar nesse masculino. E aí a Vitória, ela vai dar um olhar interessante, ela vai dizer que o homem negro ele é tão próximo, mas ao mesmo tempo tão longe. Ele é próximo de ser homem, talvez ele tenha acesso a privilégios por ele ser homem. Mas, ao mesmo tempo, ele é um homem negro. Ou seja, ele nunca vai ser visto como um homem equivalente. Mesmo ele exercendo supostamente essa tal masculinidade da qual é esperada sobre ele, mas no final das contas,
ele vai ser sempre o homem negro, que é intersexualizado, o homem negro igual, não pode demonstrar os seus próprios afetos, em que a necessidade está o tempo todo sempre regulamentada, sempre sendo olhada, sempre sofrendo. Interessante que vocês foram bem, né? Vocês falaram sobre violência policial e o quanto que a violência do Estado vai constituindo a subjetividade desses homens negros. Então, tem uma diferença. E aí, essa suposta uso do lugar do privilégio, do lugar da masculinidade, coloca o homem negro numa armadilha, porque ele acha que ele consegue acessar essa universalidade. Então, se ele for esse homem máximo, fora do ser humano, como qualquer outro, etc., ele, por alguns momentos, ele até consegue acessar esse lugar de poder, ele consegue acessar essa suposta universalidade. Ele até consegue, talvez, ser quase não ser visto como negro, ser visto como mas a violência e a hipersexualização sempre vai retornar ele para o lugar de objeto, lugar como homem. Então, é como se ele conseguisse aceitar esse lugar de sujeito, sendo um homem, mas enquanto negro ele ainda é colocado no lugar de objeto. E é importante a gente diferenciar isso, porque isso vai se relacionar com as relações que ele vai fazer. Eu gosto muito disso, eu perguntei antes, né, se vocês já leram o livro de Santos Teólogos quanto literatura, porque acho que a literatura também ajuda a gente a pensar esses pontos. E aí, não sei se vocês já leram a sessão da lista, ela tem outro livro recente, que é a Canção para a Linhagem, lembrando a gente grande. Primeiro que é interessante, muito interessante esse livro, porque diz sobre o homem negro, Jasmine, acho que é um personagem, mas que ele é narrado por mulheres negras, então é ele que narra a história. E que isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vai para a clínica, de homens negros que não narram as suas próprias afetos, porque muitas vezes faz esse desenvolvimento desse afeto, se fecha nesse lugar do masculino como uma forma dele sobreviver à sociedade, porque se ele for um homem máximo, não vai sofrer menos na questão máxima, porque consegue se colocar num suposto lugar de poder, né, enquanto homem. Mas, ao mesmo tempo, ele fica preso nessa armadilha. E aí, esse é interessante que Jasmine é o cara que ele vai se relacionando com várias mulheres, não se apega afetivamente, vai, enfim, seduzindo e sempre sexualizado, né? Ao mesmo tempo sexualizando a sua parceira. E que acontece um monte de coisa, até que no final ele começa a ser afeito por uma das. E que é uma das que se relaciona sexualmente e consegue acessar a própria subjetividade nessa troca. Mas que vai com essa hipersexualização dele, que muitas vezes é um lugar de Deus, mas ao mesmo tempo está aprendendo esse afeto e no final disso ele está aprendendo muito sobre esse sofrimento que ele tem. Ao mesmo tempo que ele volta esse sexual, ao mesmo tempo ele não olha nos próprios afetos. E aí, no começo, ele disse sobre que ele estava na escola, ele sempre chamou muita atenção, mas que na escola ele queria ser o príncipe de uma peça lá no teatro, e que ele não pôde ser, porque o príncipe foi um cara. Então, ele passou, a executar e fazer você querendo ocupar esse lugar desse príncipe branco. Então, ele colocou como ideal para ele esse lugar de objeto. Então, que ele só poderia ser sujeito, só poderia ser alguém, se ele ocupasse esse lugar hipersexualizado do homem negro. Então, vai dizendo um pouco dessa armadilha que o homem pode ficar, muitas vezes,
quando ele, apesar de ser um lugar válido, um lugar de poder, ao mesmo tempo é o mesmo lugar no qual funciona ele como objeto e não como sujeito. Aí o nome do autor que eu gostaria de pensar para vocês é o Fanon, que ele vai dizer exatamente isso. No lugar de objeto e no lugar de sujeito. Cristo pede maneira na Santa ele vai instituindo os impulsos. Vocês estão conhecem provas, falou Martinica, Paris, pertence à França, fora da França. Então, eles aprendem francês na escola, e eles aprendem na escola que eles são franceses. E aí o Fanon cresceu, esse país que foi colonizado pela França, mas que é um país majoritariamente grego. E ele aprende na escola que ele é francês, e os negros, na verdade, eram semi-nativos. Eram os africanos, eles eram franceses, eles eram grandes. E quando ele vai para a França estudar, uma criança olha para ele e fala: olha, mãe, o nome dele. E aí a criança se estreia assim com ele, aí a mãe fala assim: ele é negro, mas ele é civilizado como nós. E aí ele cai a ficha para ele, enquanto que ele sempre achou que ele era mais pessoa branca, e aí falou isso por boa parte desse sobre a linguagem, porque ele falava francês perfeitamente, quanto melhor o francês falava, mais as pessoas se achavam europeias, e mesmo ele dominando a língua, ele não era um deles. Quando ela dizia negro, mas ele é civilizado como nós, ele percebeu que a mulher colocava para ele como negro, como objeto, como algo já dado, não como um sujeito, assim como essa criança. E aí, Fanon vai destrinchar o conceito dele sobre o quanto o negro ele vai se construir para nascer do olhar também. Ele é visto como um objeto, não enquanto um sujeito. Porque essa relação é uma relação desigual. E aí ele vai usando vários conceitos psicanalíticos, lógicos, para dizer sobre essa dialética que não é uma dialética justa. Não é sobre negros se tornarem sujeito na relação com o branco, porque o branco ele não está na mesma jurisprudência. Ele não é visto ele não é visto pela sociedade da mesma forma que o sujeito negro. Ele está querendo dizer com isso? De que essa relação é desigual porque o ideal de tudo é visto a partir da branquitude. E a branquitude representa tudo que é o avesso da branquitude. Então, naquele momento, ele vai aprendendo que para ele se tornar sujeito, não basta ele se assumir enquanto uma pessoa negra. Quando ele se assume uma pessoa negra, ele ainda é colocado como objeto dessa sociedade branca, como a sociedade branca olha o negro. E aí ele vai compreender a vocês de um humanismo radical, no sentido de que a gente possa se relacionar para além da questão racial, mas para que a gente possa se relacionar para além da questão racial, essa desigualdade prática ela precisa ser alterada. E aí Fanon fala de uma intervenção terapêutica. Quando é que o Fanon ele vai para as lutas de libertação da Argélia, etc. Ele vai atuar porque ele acredita que é só mudando a estrutura é que o sujeito negro pode se reconhecer enquanto sujeito. Quando a negritude não for mais o avesso da branquitude. E eu gosto sempre de comentar um quadro, não sei se você já viu, mas que chama A Redenção de Branco. Acho que, não sei se ainda está disponível, mas se chama no Museu Afro-Brasileiro, que é uma casa que tem uma senhora negra, tem a filha dela, que é uma moça mais clara, de tudo, com a letra mais clara, e um homem branco sentado na sombra da casa, e essa filha dessa senhora negra tinta está com
a pandemia branco. E aí essa senhora tinta, ela vai agradecer a Deus. E essa foto representa um pouco o processo de miscigenação no Brasil, no sentido de que as políticas e as relações valorizaram a miscigenação como um processo de branqueamento. Mas o processo de branqueamento de uma miscigenação com o objetivo da branquitude, com o objetivo de buscar os ideais da branquitude. Então, quando a gente diz que o Brasil é um país diverso, que por muito tempo, ainda bem que não existe mais, ainda existe, mas existiu o vídeo da democracia racial no Brasil, as pessoas convivem em pé de igualdade, não existe racismo, etc. Mas que a gente sabe que, na prática, tudo aquilo que se aproxima da branquitude é visto como geral. Aí que eu chego no tornar-se meio dessa pessoa, que ela vai estudar não é elite brasileira, mas ela vai, não é elite paulistana, mas ela vai estudar aqui em São Paulo as pessoas que ascenderam socialmente, pessoas negras que ascenderam socialmente, e vai questionar sobre as questões raciais. E aí o que ela consegue ver no estudo dela é que as pessoas que ascendem socialmente, elas iam branqueando assim, iam adquirindo atributos, ou se tem em atributos brancos. Então, alisavam o cabelo, se vestiam de uma forma mais eurocêntrica, e iam desconhecendo a própria lei. E aí ela faz uma crítica, vai falar sobre isso, do quanto que o ideal meu, e aí uma leitura da psicanálise, ele é constituído na nossa sociedade como o lugar branco. Então, tudo aquilo que o sujeito mais se assemelhar com o lugar branco, mais ele vai ter acesso. E aí faz com que, na ascensão social, a pessoa vá deixando a sua negritude, os seus traços raciais e negros, e vai evidenciando somente, ou tentando alcançar ideais de branquitude. E aí, então, quando a gente dizem, né, sobre a questão da periferia, que às vezes na periferia, às vezes a gente não vê a questão racial, mas se a gente olhar com cuidado, a gente consegue perceber que as pessoas com os tons mais claros, com os traços menos predominantes, com uma postura, um linguajar mais próximo do ideal de branquitude, sutilmente, elas têm um tratamento diferente da polícia, elas têm um tratamento diferente de determinada liderança, elas têm um tratamento diferente de olhares e de acessar espaços. Um estudo que uma vez fizeram com as pessoas em situação de rua, que muitas vezes a gente só olha a questão racial e pensa que a gente não deve olhar só a questão de classe. E aí fizeram estudo com pessoas em situação de rua, e uma das entrevistas que estavam com uma pessoa em situação de rua branca e uma pessoa em situação de rua negra. E aí, o que um disse diferente do outro, rapaz negro, ele disse que a diferença que ele percebia é que o colega que era branco, era em situação de rua igual a ele, mas ele conseguia entrar no shopping e usar o banheiro do shopping, porque ele não tinha acesso ao banheiro do shopping, nem podia entrar. Então, isso vai demonstrando que, mesmo na questão da classe, o racismo ainda tem um atravessamento. E aí, a Neuza Sansoba vai dizer um pouco sobre isso, quanto que esse ideal de branco vai fazendo com que o sujeito se aliene de si mesmo. Ao invés de ele buscar a própria subjetividade, ele vai se vestindo de um personagem do que a branquitude espera dele. Porque quanto mais ele se portar e falar como a branquitude, mais acesso ele vai ter. Quanto que é comum a gente ver pessoas negras
pessoas falando que são contratórios. Tem várias questões políticas que vão pensar, etc. Mas isso muitas vezes ela só está algo de pessoas que têm um acesso ao poder ou de um lugar que está frequentando tem esse discurso. E ele conta o discurso do outro, porque se ele falar como outro, ele vai ter esse acesso. Então, quando tem uma outra, né, de pessoas negras conservadoras, num lugar de questionar os avanços do movimento negro, mas que se a gente olha com cuidado a precisão, a gente percebe que, na verdade, é só uma reprodução do discurso. Porque talvez ela falando assim, em alguns lugares ela vai ter acesso, ela vai ser acolhida, e que muitas vezes é um jeito sobre o jeito de estar no mundo. E aí a Neuza Souza vai falar desse termo de tornar esse mesmo, no sentido de que para você se tornar sujeito enquanto sujeito, é importante você passar por esse reconhecimento da sua identidade. E não olhar e não ter constituído esse ideal como alguém branco, porque isso é você estar alienado a si mesmo. Então, você poder olhar para a sua história, você poder olhar para a sua origem, para a constituição da sua família, etc., para você poder constituir a sua subjetividade a partir de você, e não a partir do olhar do outro. E aí, eu posso misturar muitas coisas. Tem uma arte que eu acho muito interessante no Massa, já viu? Mas se chama Amnésia, sabe? Se todo mundo já foi lá no último andar, já deve ter visto que ela é uma escuridão com pau, tinta branca, estejando a tinta branca na cabeça. E representa um pouco sobre isso. Que a gente não pode fazer, você dizer que você não quer repetir esse lugar nessas escolas anteriores, das pessoas que buscam, que muitas vezes são negligenciadas, ou rejeitadas nesse sucesso, é porque muitas vezes, para que uma pessoa negra possa ser escutada, ela precisa se embranquecer. Imagina quanto seria violento para uma pessoa poder ser escutada, ela então deitada com a aplicação para que o psicólogo dela pudesse, sabe? Você sofreu racismo, mas você não dizer sobre esse racismo, porque você sabe que a sua psicóloga não reconhece, e você não dizer sobre outras coisas e não colocar a pauta racial na qual te atravessa. Eu gosto muito dessa estrutura, porque diz um pouco sobre como muitas vezes algumas teorias tenta fazer com o sujeito, muitas vezes tenta embranquecer, às vezes tenta jogar esse balde de tinta nessa perspectiva de universalizar, nessa perspectiva de não olhar a cor da pele do sujeito para qual uma cabeça. E acho que muitas vezes, cuidar da saúde, é buscar os atravessamentos faciais que o indivíduo tem a partir da identidade. Só reconhecendo isso é que a gente pode falar de sujeito e não de uma coisa universal e não vegetal. Até aqui faz sentido. E aí eu só queria terminar citando um outro desse, que é o avesso da velha. Não sei se todo mundo queria deixar sobre esse livro. E é muito interessante vocês falaram de pais negros, né? Esse livro ele fala exatamente sobre isso. Você não podia ter apresentado, né? Esse texto é do Jefferson Bernard, e ele vai dizer sobre a relação de um pai que é morto por violência policial. E aí esse filho vai contando a história desse pai, e ele vai reconhecendo a história desse pai, e vai fazendo esse vídeo dessa relação com esse pai. E aí ele tem uma parte muito interessante, esse pai está conversando com o filho, e ele está preparando o filho dele para o racismo, que ele tem que estar preparado para sacar as
coisas e tudo mais, ele diz assim para esse livro: é necessário preservar o avesso. Preservar é ninguém tem, porque não demora muito, e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes, modo de viver, estejam sob você, de alguma forma, tem que preservar algo que não se encaixa nisso. Entende? Por exemplo, os músculos, órgãos, veias, existe um lugar só isolado. É nesse lugar que estão os afetos. São esses afetos que nos mantêm. Então, quando a gente diz psicologia, do homem sobre a mulher, eu acho que a gente está dizendo isso que persiste no sujeito, que a gente precisa olhar. Esses afetos por quais a sociedade muitas vezes abandona, muitas vezes não quer citar, muitas vezes ataca com violência e só olha para o sujeito negro como alguém agressivo, ou como alguém intersexualizado, ou como determinado sofrimento. Mas se a gente, como psicólogo, a gente reconhecer a pele, mas principalmente preservar o avesso da pele, ou seja, preservar aquilo que é único daquele sujeito que vai para além da pigmentação dele, da sociedade dele, mas daquilo que são os afetos dele, se relacionar com a subjetividade e que é algo saudável no sujeito. Essa vez faz sentido, se não tem imóveis, não dúvidas. Tem uma dúvida. Aproveitar. Eu vejo muito essa questão que você traz de uma construção. Tem essa minha pensamento histórico, por tudo lá para lá, e tem toda essa construção que a gente é hoje, como sociedade. E você não tem psicólogo para ter essa questão do avanço. Como é uma construção? Como o play, como uma construção? Você tem uma construção. Então você vai tratar essa subjetividade. Ele não pode ser aceito. Como ele não ser aceito como sociedade. Ele precisa mesmo vestir uma máscara, ele precisa entender algumas limitações, está relacionada à construção da cor da pele, para que ele consiga acessar. Mas mesmo assim, existe um desafio que ele não vai conseguir acessar. Como tratar uma pessoa com essa subjetividade, sabendo que o problema não é um problema com a psicanálise, você não tem problema na sua questão oral, na sua questão anal, você tem um problema. O problema ele não é seu. O problema ele é social. Se é um problema social, como fazer o superar o problema do outro? E acho que não tem uma resposta única. E não tem mágica. Mas acho que o ponto mais potente é dizendo sobre racismo. Acho que a potência que a gente tem enquanto psicólogo é reconhecimento da violência. Acho que, partindo disso, a gente consegue ser um ponto de saúde, um ponto de força para aquele sujeito. Porque quando não existe um reconhecimento da violência, a pessoa se vê como vive o lugar de vítima, mas não se vê no lugar de vítima. O que eu quero dizer? A mesma coisa quando a gente pensa em um abuso sexual. Se a gente não nomeia o abuso sexual, a pessoa que é vítima, ela entende que o abuso foi porque ela estava com a roupa
se comportou de maneira errada, e quem criou a pessoa não é isso que eu falo, sim, a pessoa não veio da gerência, não se comportou da maneira como supostamente deveria se comportar. Então, quando a gente vai dizer sobre racismo, acho que o primeiro ponto na vida é a gente fazer esse reconhecimento da violência. Quando o sujeito diz sobre ele se sentir, ele sentir que nas relações de amizade ele percebe uma diferença, quando uma mulher negra se diz invisível nas relações ou afetivamente, quando uma pessoa negra diz sobre uma melancolia nas relações e etc. É importante a gente escutar esse sujeito e poder entender que, estudando a história desse sujeito, que muitas vezes, talvez, algumas relações das quais ela está se responsabilizando de não dar certo, talvez muitas daquelas relações é uma estrutura racial. Então, quando a gente nomeia a estrutura de racismo do sujeito, a gente consegue. O sujeito pode tirar a culpa de si e compreender que aquela violência não é mais responsabilidade dela, de algo que é atravessado socialmente. Isso acho que é ponto de partida não só para racismo, mas para qualquer tipo de violência. E aí, partindo disso, é um desafio grande, porque, ao mesmo tempo que é importantíssimo a gente trabalhar com o sujeito, reconhecimento da identidade dele, porque a gente escuta muitas vezes uma crítica, e é isso, é muito atual, de faltas identitárias, como se falar sobre negritude é algo identitário demais, então isso esvazia as coisas. Mas a grande questão é que a identidade da pessoa, enquanto uma pessoa negra, é um atravessamento da sociedade para ela, e que isso traz consequências na vida dela em diversos âmbitos. Então, a pessoa reconhecer a sua identidade enquanto negra de uma negritude, ou seja, a valorização de aspectos da negritude da qual a sociedade tenta interiorizar, isso é um processo fundamental no processo terapêutico. A pessoa poder reconhecer a própria história, poder reconhecer os próprios valores estruturais, reconhecer a história da família, mas, ao mesmo tempo, é o que o Pátio brasileiro, o autor da literatura, que é preservar o avanço estratégico, que é também esse sujeito não se principalmente é algo que a gente quer circular, e também a gente poderia escutar uma pessoa. Então, acho que passa por necessidade. Na prática não é tão difícil, né? É um pouco mais complexo. A segurança da pessoa, uma visão social, trazer um pouco para a memória das pessoas. A vida sobre a como seria? Eu tenho que jogar uma bola de tinta na minha cabeça e virar uma pessoa. Como você está pagando, você está indo, você está conhecendo, mas você está sendo tratado de uma forma diferente. Mesmo que você está no ambiente, você está fazendo diferente, você se recebe. Sabe, não é se você tem ascendido sobre ou se você tem chegado, como que você faz? Você recebe da sociedade. É como cada um vai se entendendo como sujeito, né? Tem esse como agradar, como legal, como discutir, tem esse como deixar pra lá. Mas aí acho que é como você vai se entendendo como sujeito naquele momento. E aí acho que aí a gente acaba indivíduo.
né? Cada situação que você passa, é como você vai se entendendo naquele momento, naquele ambiente. Só que você pode uma abordagem da pessoa. O versículo sobre o governo social, ele sempre não tem que dizer. Ali acho que é um ponto interessante. Eu não sei como ser mais da nós assim. Claro, tem nas cidades, tem o conceito de função da referência, que ele vai dizer sobre discutir. O conceito dele inicial é sobre a relação de uma criança com um adulto, no sentido de que uma criança que sofre uma violência, ela vai relatar essa violência para outra adulto. E aí esse adulto, por não conseguir lidar com essa violência, ele diminui a violência, que não tem nada disso que você passou, isso foi coisa da sua cabeça. E aí ele vai dizer que o trauma, ele não acontece no segundo o ato traumático da violência que a criança sofreu, não marca. O que marca é quando ela relata o trauma e esse trauma é desmentido. E aí, vai isso marca a vida da criança. Estava pensando bastante, estava pensando assim, mas a gente pode aproximar. A diferença vai dizer que isso marca a constituição da sujeito, o trauma desse sujeito. Ele é um bom teórico desse trauma da constituição. O que ele vai dizer? Que essa criança, ela vai desvalidar o que ela foi atravessada. Então, se o adulto, que é alguém que ela tem como referência, que é alguém que ela tem como poderoso, que é alguém que ela idealiza, diz que o que ela sentiu, que ela falou, que ela pensou, tinha nada a ver e ela está mentindo, então ela passa a duvidar dos seus próprios afetos, dos seus próprios pensamentos. E ela vai fazer ele vai chamar de grifagem de goleiro. Ou seja, ela vai tirar tudo aquilo que ela sentiu, que foi desvalidada, vai virar reconhecendo, ela vai encontrar, e ela vai então fazer tudo aquilo que o adulto esperava, porque ela quer fazer parte dessa relação com o adulto, ela não quer perder essa relação com esse adulto. E aí, ele vai muito dizer sobre essas relações injustas e hierárquicas, que é a relação do adulto com a criança não é uma relação igual, é uma relação de poder. E aí a gente pode fazer uma releitura do assunto, no sentido de que uma pessoa negra, quando ela sofre racismo, quando ela vive uma situação de racismo, isso por si só é traumático. Mas é mais traumático ainda porque isso é desmentido. Quando a nossa sociedade brasileira, tem esse racismo brasileiro, que a gente chama, que é a gente tem preconceito de ter preconceito. A gente tem mais preconceito porque tem preconceito do que assumir os próprios preconceitos. Então, vivendo nessa sociedade, a pessoa, quando relata uma situação de racismo, por a gente ter atravessado isso, muita violência, não reconhecer essa violência, a sociedade não vai reconhecer essa violência. Vai falar, não foi assim. Talvez você se sentiu errado, estava no lugar errado, se falou mais, você fez alguma coisa errada ou o pessoal mal entendido. Ao desmentir, ao não acontecer, o que vai acontecer? Imagine que tem isso sucessivamente. A pessoa vai ver constantemente isso, sentir que alguém puxou a bolsa, que alguém está seguindo, e viver isso constantemente, isso ser negado, as pessoas vão dizer, isso não é assim. Foi só uma pessoa que foi um dia, o que já aconteceu, etc. Faz com que essa pessoa, então, não reconheça os próprios afetos que mobilizaram aquilo. Então, ela enterra isso dentro de si. E todo o resto ela tenta se adaptar, então, a essa sociedade. Então, a gente vai dizer, se a gente for fazer essa leitura, quanto que muitas vezes pessoas negras são convidadas a se adaptar precocemente a uma sociedade. Enquanto as pessoas negras vão passar pelo trauma, mas não, a questão da cor nunca vai passar pela cabeça dela. Como você está fazendo, né? Alguém que você serve de se reconhecer como uma pessoa negra de luz, e mais tarde, e o colega que sempre se reconheceu como uma pessoa negra,
Quanto isso é diferente, você desde cedo reconhecer o racismo. E como você vai, então, constituindo a sua forma de se relacionar com o mundo, porque isso pode ir para vários lados. Pode ser uma pessoa que não vai cumprir todas as suas atividades, parece que tem um pouco outras relações, ou pode ser uma pessoa que também vai para o empate, tem tudo. Mas percebe que ambas não diz sobre a subjetividade, mas diz sobre uma reação ao racismo. Então, o quanto que isso impacta na constituição do sujeito, enquanto uma pessoa preta não vai passar por isso, ela vai criando a sua própria subjetividade a partir disso. E aí acho que esse conceito diferente ajuda a gente a pensar o racismo como trauma, e sendo um trauma, como ele vai influenciar na constituição disso. Ele diz que o trauma é como uma árvore, e aí entra em conflitos, e aí passa do bicho para o fruto. E aí esse fruto que foi picado vai amadurecer mais rápido que os outros. Mas aí quando a gente pega esse fruto para comer, por dentro ele ainda está verde. Então, diferente, ele vai dizer que o trauma é um pouco assim que estabelece na vida das pessoas. Elas amadurecem, elas aprendem a conviver na sociedade, e a sociedade quer. Então, uma pessoa americana vai saber que ela não pode ficar andando só por ela precisa se vestir bem, ela precisa se portar bem, precisa estar com o cabelo cortado, com a barba parada, precisa estar bem uniformizado, precisa saber como chegar, saber como sair, o que falar. Ele vai amadurecendo muitas coisas, mas um grupo dessa insegurança, desses medos, não é olhado, não é falado. Esse é o papel do trauma. É uma pessoa que amadurece muito antes, okay? E aí isso vai dizer de cada um. Enquanto os outros truques, ou seja, as pessoas brancas, pelo menos na questão de cor, talvez vão passar desapercebidos desse lugar do racismo. E a psicologia, a psicanálise, a terapia, muitas vezes propicia desse lugar, de olhar o sujeito como uma pessoa que foi traumatizada, poder olhar para esse trauma, poder constituir a subjetividade dessa pessoa para além desse trauma, poder falar sobre isso. Isso acho que é fundamental, e aí como trauma. Isso é subjetivo. Diante de você for por essa linha, você vai acabar ajudando a pessoa a amadurecer. E normalmente, sendo um homem negro, como é esse amadurecimento? Como é esse comportamento social dentro desse amadurecimento? Acho que a especificidade de homem desse processo terapêutico, e aí eu ando a próxima metade da subjetividade de homens negros, é pensar o quanto que também a masculinidade e a violência vai atravessando os afetos desse sujeito. Então, a violência, que muito cedo ele é atravessado, ou ele é atravessado, ou ele vê, então, o colega disse, isso é uma experiência para mim. Eu sempre vi como a polícia tratava violentamente os negros e tratava diferente os brancos. A violência vai fazendo com que a constituição das regras, ou seja, nas caras, no superego, é constituído no lugar, porque os superegos são as normas, as leis. Quando é um sujeito branco, um sujeito negro, constitui um superego na qual as leis não são para ele, as leis são contra eles. Quando a gente pensa na nossa sociedade, uma pessoa normal é inocente até que se prova o contrário. Quando a gente pensa numa pessoa negra, é suspeita até que se prova o contrário. Então, quando que isso vai interferindo na forma como ela se relaciona com o outro. E aí isso aparece na terapia. E muitas vezes esses homens negros chegam na terapia com muita dificuldade de falar sobre a sua subjetividade. Eles chegam muitas vezes muito operatórios,
lugar de educação muito estabelecido e pouco falando sobre a emoção. Então, a especificidade da acho que passa sobre essas marcas e o marketing deles para que ele possa sobreviver a essa sociedade. Então, a gente poder tirar um pouco dessas defesas para que o sujeito possa se revelar e sair de um lugar do objeto e se encontrar na verdadeira enquanto sujeito. Eu acho que passa por esse lugar. E aí? Por é que você deu uma saída. Eu mestrado. Ao final do mestrado, compartilho Eu vou pegar seu tema já. Pode falar. Mas ele fala. Legal. Ok. Infelizmente, poucas pessoas aqui, mas ao mesmo tempo, eu acho potente a gente adubar sementes das quais eles estão plantadas. Então, por mais a gente sabe, eu vou preocupar nessa leitura de que a leitura, o lugar de tornar o sujeito, não só a clínica não aponta. Eu acho que é um pouco da pergunta que vocês fizeram. Então, com uma pessoa negra que sistematicamente vai sofrer violência. Você pode fazer o trabalho possível, mas quando ela clínica, ela vai sofrer racismo. Você não consegue blindar esse sujeito do racismo que ele está atravessado nessa sociedade. E aí ele falou, vai dizer que só é possível se a gente faz uma atividade prática, uma luta prática para mudar essa sociedade. A psicologia não vai resolver o problema do racismo na clínica. A gente consegue olhar para o trauma, poder fazer esse estudo desse sujeito, pode fazer muita coisa, mas a clínica não dá conta de resolver o problema do racismo no Brasil. Então, é um trabalho que também a gente faz para além da clínica. Quando fala assim, só você saber, por mim, que a culpa não é minha, para apoiar foi libertador, né? Então, eu sou fêmea, né? Mas eu sei que a culpa não é minha. Então, isso daí já foi, assim, Já mudou muita coisa. muda muita coisa, né? Isso aqui é assim, chegando atrás, então, tanto que eu vim sofrendo, achando que não era culpada, era minha, que eu gostava de mim, minha filha, né? Como isso não trabalha com sentimento. Até o psicólogo falou assim, falar em questão de trabalho. Quantas pessoas pretas trabalham com isso? Aí, cara, está pensando sobre isso, né? Eu não vou questão de liderança, vamos sentar sobre isso. Então, isso foi verdadeiro. Eu vou entender. Acho que isso é a psicologia não tirar para lutar sempre com termo. E aí a gente tem um grupo de psicólogos. Quando envolve, eu sempre falo sobre isso, o papel da psicologia nós somos agentes políticos. O papel político não é partidário, mas o papel político no sentido de que a nossa atuação, nosso fazer altera a sociedade. O psicólogo no organizacional, o psicólogo naquele, o psicólogo da escola, o psicólogo no judicial, o psicólogo nas universidades. A gente questionar a gente tensionar essas estruturas fazem com que a gente possa alterar uma estrutura que está posta. Então, não é somente o espaço da clínica, não é somente
sendo negro, que a gente pode fazer esse embate com esse racismo estrutural. Então, só de vocês estarem aqui, acho que já ajuda um pouco sobre isso. E a gente poder continuar levando, vou fazer um convite do Merchan, né, que eu faço parte dessa comissão de relações raciais, o quanto que é importante vocês ocuparem alguns espaços. Então, tem um conselho regional de psicologia, levar essas discussões para a MEC, levar essas discussões para a Liga e tensionar esses espaços para que essas discussões se façam presentes, porque é só a gente alterando as discussões que a gente realmente vai dar uma saúde psíquica do sujeito e fazer um embate não só no individual, mas no social. Ó, tem duas que participou de um outro trabalho e ficaram encantados, que achei até mencionado, né? Então, por mais que pareça, não vai chegar a mulher, está até levantando, ele vai ficar. Tomara que ele for, né? A gente não consegue controlar lá no chega. Esperamos que chegue em vários lugares. São sementes aí. É o que aconteceu na semência. E os livros que eu também tenho para a patente, estaria atento, só que a gente despertar para isso, a gente está atento às nossas relações, isso por si só vai nos ter um pensamento. Com certeza vocês não serão as primeiras Você pode fazer um livro já. E as primeiras folgas. O que não fazer? Você já pode dar uma. Já tem material maior. Porque luta de racial, ou é uma luta negra, indígena, de todos os lados, e também é uma luta de massas, é uma luta de você lutar aquilo que você precisa para sobreviver. Porque a gente não quer sobreviver, a gente quer viver como ser humanos normais, sem essa questão de eu estou fazendo algo errado, ou eu faço isso, ou é algo que foi bom para mim. Essa é uma questão muito importante. Então. Mas tem um teórico, eu acho que uma coisa, mas ele vai falar do que no sentido de que ele coloca a forma como constitui a sociedade, esse lugar do posto branco como as outras etnias também é muito próximo das lutas raciais. Então, quando a gente ele vai dizer sobre isso. Uma pessoa que é homofóbica, uma pessoa que é homofóbica, e ataca uma pessoa que é gay, está atacando uma pessoa que é gay, mas também está atacando uma pessoa que é negra, porque, com certeza, a pessoa que é homofóbica, na dele, também é necrófila. Então, Fanon, autores vão dizer sobre isso, quando que a branquitude, as relações de poder, sempre vai colocar alguém no lugar do negro. Então, ao a gente poder desvirtuar essa linha e desvirtuar o lugar da branquitude como lugar do poder, destituir esse lugar, as relações de uma forma mais ampla e diversa, a gente não está só favorecendo a luta das pessoas negras, mas a gente está favorecendo todo tipo de diversidade, seja de classe, seja de raça, seja de gênero, seja de sexualidade. Então, acho que passa muito por esse lugar. Assim. Então, não é uma luta somente racial e também não é uma luta social. Você do que precisa, embora como se fosse uma falta de estabilidade. O cara está mais fácil da foto. Parece que eu estou para a Bíblia. Agora a gente vai falar. Agora,
existia aquele documentário o Amarelo, Feminicida, e aí quando ele chama. Isso, ele fala, né, no documentário, ele fala um pouco sobre isso. Ele vai compreender que todas as lutas estão envolvidas no mesmo luta. Não é um lutando por uma coisa, por outra. Isso que eu brinquei, que eu sou de todas. Não é corintiano, é povo, negro não é povo, mulher é povo. Então todo mundo que sabe. Melhorando o espaço do poder. Tipo, o homem desse lugar de branco, se coloca, mas não é a quantidade maior. Eu acho de cima, né? O de luta fala sobre os de baixo, eles são os de cima. Então, o baixo para cima. As milhões. A outra que está no poder. Por isso que é riqueza. Vai ter direito. Mas que faz através da cidade. E aí ele tenta fazer só conselhos, né? A polícia no nome da cidade, mas ele tenta fazer a travessia, a polícia vai lá, aí ele reúne as pessoas, da igreja, e aí ele começa a entender que tem grandes que é realizado, mas não sabe como. Aí ele fala, todos vocês são cristãos, eu também. Então, o que vocês acham da gente junto aí? Depois, né? Vários vão indicando e eles vão para as cidades, e aí, quando ele chega para atravessar a ponte, ele volta. Assim, agora, eu só considerar que os homens maiores, e só pelo risco de poder machucar os grandes, a gente não vai fazer essa travessia agora, a gente vai fazer depois. Então, eu tenho essa visão desde sempre, né, que todo mundo é mais forte. Eles têm que estar juntos, diferentes, igual a nome dele. Até porque, a partir do momento que uma minoria é atacada por alguém de poder, ele sabe que você gosta do próximo. Sim. E é mais fácil entender que é estrutura. Porque não é uma coisa. Para mim, não sei se é a palavra certa, mas foi montado dessa forma. E quem está lá em cima é que está demandando o teclado. Era a conversa tão boa, mas nem trouxe café. Não. Não, é isso. Não tem café. Eu acho que também não só a questão das minorias também. Nós que estamos na questão do privilégio, nós temos essa compreensão de que é um pai com uma pessoa negra, com uma pessoa homossexual, e só pela opção sexual dela, ou só pela questão da cor da pele dela, ela ser subjugada por outras pessoas. Uma pessoa dizer que ela não é desse cargo, da pessoa dizer que ela pode ser uma assaltante no mercado, é uma coisa que tem que ser mais levada em consideração no processo terapêutico. E dentro da nossa grade, nós não temos isso. De essa aula específica, não sei se vocês têm a aula professora elétrica, é um termo que eu tinha até conversado com ele no semestre passado, e eu tinha perguntado para ela, porque o Jefferson ela dava para mim, por preferência dele mesmo, ele não tem relação com o psicólogo de dele, entender toda a questão da identificação da identificação e a estrutura do período da sociedade. Nós vamos ter essa compreensão. É meio diferente, assim, é bem complicado. Eu não sei na universidade, não sei na escola básica, tem a lei. Falar sobre a questão Sobre a história. Muito fácil sai da luta, mas está acontecendo. Eu não sei se semana passada vai ser, não é só para ele, é para todo mundo, é para todo grau. É uma lei que mede para todos os cortes, tudo. Todas as séries. Todas as séries, é para o universitário, é para todo mundo. Do básico, Alguém não dá para falar sobre tudo, mas enquanto que o processo do racismo afeta também as pessoas
Porque a gente vai compreender que as pessoas brancas também estão autocentradas em si mesmas, que se colocam como modelo de si e não vê o resto distante. E aí, isso faz com que eles acabem ficando muito estudos para tudo que é externo. Eles só olham para si mesmo, o processo dicionário espelho, o processo narcísico. E aí, a colega disse sobre que ela gosta de pensar a questão racial para frente das conquistas. Eu acho muito interessante que pensar as questões da cidade, acho que não é, na verdade, pensar sobre o passado, mas é fazer uma ruptura, né, de um discurso que é hegemônico. Porque as pessoas brancas que estão no centro, elas falam só sobre si e si mesmo, mas elas vão atender invariavelmente a nossa sociedade brasileira, que é extremamente diversa. E aí, muitas vezes, vai acontecer de não saber o que fazer e se chocar com esse Brasil do qual a gente convive. Ou não só atendendo, mas convivendo nas relações naturais e etc. E aí a gente diz sobre o ganho quando uma pessoa negra é convidada ou participa de uma fala, porque o discurso negro, a gente pode pensar que ele é afrofuturista no sentido de que se rompe com aquilo que é hegemônico, se rompe com aquilo que já está posto todo tempo, que se fala só sobre si há muito tempo no lugar de esquerda. Então, a gente pode pensar, quando a gente diz isso, na verdade a gente não está dizendo isso no passado, mas a gente está propondo um outro futuro diferente, que não é esse que está posto. E aí, a pessoa branca, muitas vezes, ela fica nesse lugar de estar fechada em si mesmo, fica num lugar de. Esqueci o termo agora. Não é compreensão. Esse é o direito. Tem uma teórica que ela vai dizer sobre ressentimento. O sentimento é sobre você saber sentir que as coisas das quais estão postas no mundo, elas deveriam ser suas. E aí, ao você não conquistar aquilo que está posto, como você deveria conquistar, você passa a se relacionar com o mundo de uma forma ressentida. Que muitas vezes é isso, essa questão sobre as regras estão roubando as minhas vagas por causa das cotas. E aí passa a viver pelo mundo de uma forma ressentida. Então, isso é um outro tipo de sofrimento, mas não é um sofrimento no qual é importante olhar para isso, sobre como as pessoas brancas também estão tendo outro tipo de fechado e que não convivem com a diferença em seu tipo. Se não é a plateia de serviço, não. Talvez não sim. Pode formar também é necessário se compreender. É muito estranho achar que você tem uma grande de deputados que querendo ler. Se eles estão querendo ler alguma coisa, também tem que vir para outro, né? Faz sentido. Então, o tempo todo querendo ler e a gente já está garantido que está desse jeito. Alguma coisa não bate. Não tá certo. Se toda hora tem que virar, por que não cai aqui? Por que não alguma coisa mudando? Talvez tenha uma lá, né? A gente não está lá. Exatamente. Não estamos na gestão. Vereador Essas felicidades. Mas vamos. E assim, agora situado da história, na verdade, história boa lá para a relação foi contada, né? O Álvaro feito que você foi assistido uma vez, até ia falar de 30 anos para citar a história, fazer o livro, porque completar essa história aqui, né? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Mesmo lido muito sobre algumas das histórias,
né? Mas aqui, principalmente a gente que da região do Sudeste, a gente escuta muito urbano, Malês, nunca ouvimos falar. E os malês eram da parte do Egito, né? Que era o já sabiam escrever. Estavam procurados uma civilização do qual eles já trocavam, já escândalo, etc. Então, eles ficaram muito mais voltados das outras áreas que eram mais da roça, trabalhavam mais na roça. Quando eu digo bem, eles são físicos deputados, porque eles não querem aceitar, né? Cada vez que é por isso que parece a ser apagada. Eles fazem a revolta, a maior revolta do foram industrial, já com alforriados que fizeram parte e deixaram escritos enterrados com uma língua que só eles entendiam para poder passar a informação e mesmo assim os brancos conseguiram destruir essa história. Então, essas histórias, mas infelizmente não chegou. Mas, a conquista dos malês, depois que eu assisti, eu procurei entender comunidades para entender como é que é a história, é maravilhosa. E quando você falou do Egito, eu lembrei também do Marighella, quando ele fala assim, que ele fala assim, as pessoas falam que eu não sou negro lá no Congresso, mas eu sou, porque eu tenho uma ascendência egípcia. E quando o Wagner Moura vai fazer o Marighella, que era para ser Mano Brown, e era para ser Mano Brown, Mano Brown correto para você, aí ele não tem essa vida. O senhor ele faz depois que o Mano Brown existe. Aí o Mano Brown fala que não consegue fazer, porque ele não é cantor e tal, e ele se acha menos para poder fazer, e aí ele fala que eu posso trabalhar. E aí o Wagner Moura escolhe o seu Jorge justamente porque ele fala, né, desse documentário que falou o Marighella, ele fala que ele se considera assim negro, porque ele tem a sensibilidade egípcia. Então, assim, é muito rico essa parte do meio da África, dessa parte do Egito, que não chegaram, não acabou chegando para a gente o plano das nações, acabaram predominando as histórias do cara desses conflitos do cara. Uma outra recomendação deles, o conhecimento que é não branco, eu acho que você falou brincando, mas representa muito isso, se a gente olhar de uma maneira crítica. Quando que a sociedade branca não aceita outras civilizações terem sido muito mais avançadas do que elas. E como muitas vezes sempre chama tudo que é egípcio, tudo que não foi na Europa, que se demonstra uma tecnologia muito avançada para os alienígenas. Pessoas que construíram aquilo, é sempre visto como alienígena, igual criando a teoria da conspiração, porque não acreditam e tem uma dificuldade, querem apagar outras formas de conhecimento que não são seja as pessoas brancas ou europeias. Acho que isso representa muito só dispositivo de racialidade na Sul-Americana. Você vai no Egito, todas as estátuas, todos, eles destruíram bolsas, principalmente no Brasil. Destruíram, porque foi uma invasão de Israel. Foi uma pessoa. Era pessoa de A gente falou também de ocupar espaços. Dia 2 de novembro, a RAB está promovendo. 3 de dezembro. 2 de dezembro. 3 de dezembro. 3 de dezembro, uma quarta-feira. Ah, não, 2. Terça-feira. Estava brigando. É na terça. 2 de dezembro,
Às 15 horas, a gente está tem uma aula marcada com o pessoal do PIS, que é o Ministério de Sons. Está tendo uma exibição do. E aí, quem quiser, eu vou divulgar lá no Instagram. Já está na bio do Instagram. Quem quiser participar, dá um oi e a gente vai combinar tudo certinho. E provavelmente a gente vai fazer várias caravanas, porque não rolou o alugado. Está pobre, né? E aí, obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Se beber, não dirija. Boas férias. Se foi, né? Eu não dá para tirar. Não pode tirar. Tem que assistir esse malento. Só tem São Caetano, mas só tem. É que assim, né? Super. Qualquer uma. A linha de defesa. Ou 10 da manhã. Essa parte da minha. 10 da manhã? Ou 10 da manhã, ou 10 e 20 da noite. Olha, você. Não tinha. Pegava as duas, não tem problema. Vamos sair meia-noite, mas não tem nada. Eu assisti São Bernardo, o Shopping Metrópole, que é o único que tem a região. A gente não tem São Caetano também. O Caetano, acho que é o horário que é de tarde, que é 1 da tarde. É uma coisa assim, Esse trabalho. Isso aí vai tomar, né? A gente vem magnífica, por quê? Você gritar, a gente fica pensando todo, não é? Mas sempre. desde que eu estou assim, Desde que eu sou Mas aquele hoje que secreto que essa série também tem um horário no ano. Um horário. Isso realmente vai chamar de raça institucional. né? Aí depois que a gente joga na A rede, gente pergunta agora, a gente pergunta agora. de casa, eu coloquei que é rápido. Então já está mais. Geralmente, muitas vezes. Eu até falei para mim, não é verdade. Mas eu fui assistir. Eu não sei os comentários. Fazendo novela.